São Paulo tem mais de 8.200 mortes por coronavírus e mais de 123 mil casos da doença. Em todo o estado, a taxa de ocupação das UTIs está em pouco mais de 70%. A capital paulista apresenta uma taxa um pouco melhor, 63%. Ontem, o estado registrou 327 mortes em 24 horas. É o maior número desde o início da pandemia. E hoje foram 282 mortes. Mesmo assim, São Paulo manteve o plano de flexibilização da quarentena. Cabe às prefeituras, então, definir como será feita a reabertura. O tema do debate de hoje é: o estado de São Paulo já está preparado para a abertura gradual da economia? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Olá, Augusto, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Olá, Caio, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Hoje, quem começa é você, Augusto. As suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. Tem uma fala bem popular que diz que o ser humano é um bicho engraçado. E, de fato, nós somos. Eu tendo a achar que o brasileiro é ainda mais engraçado do que o resto do mundo. E por que eu estou dizendo isso? Digo porque, para muitos, não apenas aqui no Brasil, a pandemia meio que já passou. Matou muita gente, infectou muita gente, mas está aí, como se fosse aquele imóvel velho no canto da sala, que a gente tem tanta preguiça de mudar, de pintar, de doar. Uma frase do presidente Bolsonaro, dita ontem, retrata de forma bastante transparente o que ele pensa sobre o assunto. Confrontado com os números, o presidente respondeu: lamento os mortos, mas é o destino de todo mundo. Alguns países que adotaram protocolos de isolamento muito mais rígidos do que o Brasil já iniciaram uma abertura gradual da economia e uma volta ao que podemos chamar de vida normal. Mesmo nesses países, a reação da população por vezes me causa espanto. Tomando a França como exemplo. Depois de meses de confinamento total e agora com uma abertura gradual do comércio, na primeira oportunidade, milhares de franceses saíram às ruas. Saíram às ruas para cafés, saíram às ruas para aproveitar o clima ameno e saíram às ruas para protestar. Protesto esse cuja pauta é essencial. É uma das mais importantes atualmente, que é a luta antirracismo. Mas aí fica a pergunta: por mais urgente que seja a pauta, é o momento de se aglomerar? Eu digo mesmo dos protestos nos Estados Unidos. Por mais urgentes e por mais justificada que seja a revolta diante do assassinato brutal de um homem negro, é o momento de se aglomerar? Ao longo do debate de hoje, eu pretendo trazer outras, digamos, reflexões sobre nós, seres humanos, principalmente com base nos dados trazidos em uma pesquisa muito reveladora, publicada hoje em vários jornais, feita pelo Instituto Locomotivo. Mas antes disso, vamos tratar do tema específico da pandemia em São Paulo. Governos estaduais erraram e acertaram nas medidas implementadas para o combate à Covid-19. O de São Paulo, tantas vezes por mim elogiado, e aqui eu já vou antecipar o final da minha fala, atualmente erra. Na semana passada, o governador João Dória apresentou um plano de retomada da economia, plano esse que merece todos os aplausos. O plano contém tudo aquilo que um plano deveria conter. Entender o problema, se consultar com especialistas de diversas áreas, apresentar uma estratégia concreta, em fases e uma cronologia. Isso foi apresentado. Só que esse plano pressupõe a única coisa que nós não temos no momento: uma curva descendente de novos casos de Covid-19 e uma taxa de contágio igual ou inferior a 1. O que ocorreu com o estado de São Paulo, isso para mim ficou bastante claro, foi uma constante tentativa, bem intencionada, de se evitar um confinamento total. Medidas alternativas foram apresentadas e já foram discutidas aqui por várias vezes, como bloqueio de vias, o mega rodízio, feriados estendidos. Algumas deram certo, outras não. Mas claramente eram medidas com o fim de se evitar
aquilo que deveria ter sido feito logo no início. Quando eu acompanhei as notícias que antecederam a divulgação desse plano, uma palavra me chamou muita atenção. O governo de São Paulo vai apresentar agora um isolamento inteligente. Bom, o que a gente está fazendo até agora? Era o quê? Um isolamento burro? Passamos mais de 60 dias isolados, apesar de ter 74% da economia aberta, e isso não era um plano inteligente? Eu volto a afirmar algo que já afirmei várias vezes aqui durante os debates. Nesse tema, eu espero sempre perder o debate, eu espero sempre estar errado. Mas a sensação que fico é de que a abertura da economia, enquanto nós ainda não temos real controle do contágio da Covid-19, é algo arriscado demais. O pior que poderia acontecer, principalmente para a economia, é uma abertura precipitada agora, uma segunda onda de contágio e a perpetuação e o prolongamento de um isolamento que, se tivesse sido feito da forma mais restritiva e rigorosa tempos atrás, poderia hoje nos dar a possibilidade de não ter isolamento quase nenhum. Caio, suas primeiras considerações agora, por favor. O seu desejo é uma ordem, doutor. O senhor está errado. Mas vamos começar aí respondendo a pergunta do debate, né? Sim, o Estado de São Paulo já está preparado para uma abertura gradual da economia. Vamos lembrar que o mais célebre líder político da quarentena horizontal é o governador paulista. E vamos lembrar que o Estado foi o epicentro da pandemia aqui no Brasil, com recorde de casos de contágio e óbitos por Covid-19. Portanto, João Dória, além de ferrenho defensor do isolamento social, é o gestor da maior crise de saúde do país. Então, se esse político apresenta à sociedade um plano de abertura econômica que vai na contramão do seu discurso anterior, mais alarmista, é porque já passou da hora de flexibilizar a quarentena horizontal. E aqui eu faço questão de repisar meu argumento de meses. Não há nada menos científico do que tratar situações diversas da mesma maneira, porque não se resolve problemas diferentes com igual solução. Isolamento horizontal em São Paulo significa tratar 645 municípios e 46 milhões de habitantes da mesma forma. Faz sentido impor as mesmas restrições de uma região altamente infectada, com um sistema hospitalar sobrecarregado, para uma cidade com poucos casos da doença e leitos disponíveis? Faz sentido impedir atividades econômicas que, assim como a indústria, assim como a imprensa, conseguiram operar com protocolos rígidos de distanciamento social? A quarentena horizontal, que vigorou por 70 dias em São Paulo, é uma política pública burra que nivela todo o Estado no pior cenário possível. Pandemia associada à paralisação econômica, que acarreta perda de renda, crise de demanda, recessão econômica e perda de capacidade de investimento governamental. E apesar de São Paulo ser um Estado próspero no contexto brasileiro, nós vivemos sim uma realidade de economia em desenvolvimento, marcada pela desigualdade social, por comunidades pobres com grandes aglomerações de pessoas e por vergonhosos bolsões de miséria. E o próprio diretor-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, reconheceu que abre aspas, quase impossível praticar distanciamento físico e confinamento nessas condições. O senhor Tedros Adhanom, ele afirmou que o fique em casa, além de não ser prático, pode, abre aspas, causar danos involuntários, como aumento da fome e da violência. Mais para frente, a FAO, a Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU, publicou um informe sobre a desnutrição no mundo, alertando que a paralisação e a recessão econômica decorrentes aí da pandemia podem gerar 265 milhões de novos famintos. Ato contínuo, a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, informou que 6 mil crianças podem morrer por dia, por causas evitáveis. São 1.200.000 almas menores de 5 anos morrendo a mais no mundo. Evitáveis. Um retrocesso de 2 décadas nos índices globais de mortalidade infantil. E o Brasil está entre as 10 nações potencialmente mais atingidas. Pessoal, crianças brasileiras, né? Bom, falando só de Brasil, um estudo internacional que a gente já debateu muito aqui comprovou cientificamente a relação direta que existe entre o aumento no desemprego e aumento da mortalidade na população jovem e adulta. E o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas já projetou vários cenários com mais de 12 milhões de novos desempregados. Então, é nesse contexto de desemprego, de fome, de miséria, de mortalidade infantil que se discute saúde pública. Não é lacrando fica em casa, alienado e de geladeira cheia.
Para alguns, esse fica em casa é morra em casa. E, na real, a variável que realmente interessa no combate à pandemia, já falamos aqui, ela está a favor do Estado de São Paulo, que é a capacidade da rede médica. Quando o secretário municipal de saúde, vocês vão lembrar isso, de forma irresponsável, de forma alarmista, insinuou que a capital estava perto do colapso hospitalar, eu provei com dados do Conselho Federal de Medicina que aqui existem mais leitos de UTI por 100 mil habitantes do que em qualquer país desenvolvido do mundo. Pode pegar aí Alemanha, Japão, Reino Unido, Estados Unidos, não tem. Há 2 meses eu participo aqui desse debate e eu confesso que eu me sinto bastante solitário no combate à desinformação propagada pelas autoridades públicas e replicadas aí por setores partidarizados da imprensa. E vejam só, o discurso de hoje, do governador, do vice-governador e do prefeito é o mesmo que o meu de sempre. A rede hospitalar não vai colapsar em São Paulo se houver flexibilização da quarentena, especialmente em decorrência de parcerias com o setor privado para aluguel de leitos em hospitais particulares. E que se saiba até hoje, ninguém morreu de Covid-19 por falta de acesso a tratamento médico aqui em São Paulo. Então percebam que mesmo com o fracasso do isolamento social, o aumento no número de contágio e o recorde no registro de óbitos, os políticos finalmente se renderam à realidade. Eles vão abrir gradualmente a economia. Sabe para quê, pessoal? Para salvar vidas num país pobre. E o mais deprimente, para quem enxerga um pouco além da bolha, é aturar esses políticos discursando sobre como supostamente salvaram milhares de vidas imaginárias com as suas medidas arbitrárias e autoritárias de confinamento. É tudo mentira, mas será a versão oficial. E muita gente na imprensa vai replicar esse achismo como se fosse ciência. Aqui no debate, pelo menos, eu garanto contraponto.